Bem-vindos ao podcast desta noite. Faz-se necessário repetir e enfatizar, para que haja melhor compreensão, que acima e abaixo do mundo físico existem outras dimensões, mundos, regiões, esferas ou sefirot. É uma ideia totalmente infundada pensar e acreditar que a vida no universo se resume ao que vemos e temos em nosso mundo físico, tridimensional, ou que tudo comece e termine aqui mesmo, dentro das limitações físicas e químicas do que entendemos como realidade cósmica. Fala-se muito hoje sobre inteligência artificial. Até se especula que essa inteligência um dia substituirá a inteligência natural. Isso é o mesmo que acreditar que as máquinas se reproduzirão como seres vivos, constituirão famílias, gerarão descendência, melhorarão a espécie, enfim, substituirão a natureza e se tornarão deuses ou até superiores a eles, como induz a propaganda ateísta nihilista do anticristo. Tudo o que há em nosso mundo, Malkuth, tem sua contraparte etérica, o mundo de Yesod, desde uma pequena pedra até o próprio planeta Terra. Yesod, para ficar mais claro, é a região etérica, o mundo da quarta dimensão. Esta é a região do Jardim das Hespérides, a terra prometida de Moisés, um mundo de belezas e encantos inimagináveis para o atual homem terrestre. É na contraparte etérica das rochas que vivem os gnomos, pigmeus e criaturas elementais do reino mineral. Claro está que não só na parte etérica, como também na contraparte astral e mental, visto que, além do reino mineral do mundo físico, também existe o reino mineral do mundo etérico, do mundo astral e do mundo mental. Os elementais do reino vegetal vivem felizes e inocentes no mundo etérico, no paraíso terrestre, ainda que esse reino também tenha sua contraparte astral e mental. Os elementais vegetais estão organizados em famílias, como, por exemplo, os laranjais, as romanzeiras, as macieiras, os limoeiros, enfim, segundo o raio de cada corrente elemental. Todos os elementais, independente do reino em que vivem, têm sua organização social familiar, bem como seu sistema educacional de instrução. Os elementais recebem ensinamentos dos devas, ou deuses da natureza. O mesmo tipo de organização existe também no reino animal. Os elementais animais têm seus templos, suas escolas, suas regiões. Ao longo do tempo, esses elementais recebem ou se revestem de incontáveis formas e aparências típicas do mundo dos animais, sendo que nos primeiros tempos habitam formas simples e, com o passar dos ciclos temporais, compartilham corpos mais complexos, concluindo seu ciclo em corpos de animais de grande porte. Porém, é preciso esclarecer ainda que nas regiões superiores do cosmo vive também os elementais do fogo, do ar, da água e do éter. As salamandras animam e agitam as chamas do fogo. Os silfos e sílfides movimentam o elemento aéreo e modelam as formas das nuvens, apenas para dar um exemplo. As ondinas e nereidas das águas constroem palácios e casas no fundo dos mares, lagos e rios. Rios e lagos sem elementais aquáticos são mortos. Enfim, todos os elementais sonham ou aspiram alcançar um dia o estágio humano. Entre si, os elementais vivem em organizações que se assemelham à organização humana, com a diferença de que lá tudo funciona. Os elementais são pura essência,
destituídos até mesmo de resíduos de ego. Por isso, todos são felizes. No mundo etérico ou da quarta dimensão, também trabalham os anjos da vida, do raio lunar. São eles que providenciam os corpos etéricos para modelar futuros corpos físicos de almas que irão nascer aqui no mundo tridimensional. Veículos esses perfeitamente ajustados ao karma e ao dharma de cada um. Além ou acima do mundo de Yesod está a região de Hod, o mundo astral, o Kamaloka dos hindus. Obviamente, como os demais mundos ou regiões, o astral se subdivide em 7 níveis, que alguns chamam de planos. Seja como for, grosso modo, podemos subdividir o mundo astral em 2 principais regiões: astral superior e astral inferior. É no mundo astral, ou mundo da quinta dimensão, que vivem os mortos, os desencarnados. Claro que esses, na sua quase totalidade absoluta, vivem no astral inferior, composto de 9 círculos, os mesmos 9 círculos que Dante Alighieri descreve em sua obra Divina Comédia. Na contraparte superior é onde vivem os devas da natureza. É onde estão os grandes templos, onde são ensinados os mistérios iniciáticos. Aqui podem ser invocados os mestres e deuses, e eles acorrerão ao chamado. Para viver nesse mundo, é preciso ter perfeitamente formado e desenvolvido o corpo astral, vale dizer, possuir um corpo astral cristificado. Na sequência, temos a esfera de Netzah, o mundo da mente cósmica, o Devachan hindu. Este mundo também se subdivide em 2 grandes partes, mental superior e mental inferior. Para viver nesse mundo é necessário haver forjado um legítimo corpo mental. No mundo da mente existem muitos templos. Em Netzah moram e vivem muitos mestres e devas, que podem nos ensinar os mistérios da mente cósmica. A condição para acessar este mundo é conduta reta e reta maneira de pensar. Para além do mundo mental, temos o mundo causal. Este é o mundo das causas e efeitos gerados e processados dentro do eterno agora. Não há causa sem efeito, nem efeito sem causa. O menor pensamento ou ato é uma causa que gerará efeitos, positivos ou negativos, construtivos ou destrutivos. Aqui se percebe claramente que a melhor forma de pensar é não pensar, ou simplesmente aprender a pensar apenas de forma positiva, para que os efeitos sejam sempre construtivos. É no mundo causal que vemos o karma em ação. Todo mundo causal é dirigido ou gerenciado pelos principados. O famoso Nirvana está localizado numa região muito além de Chesed. Às vezes se confunde o Nirvana em si mesmo com os paraísos moleculares, que existem nas regiões abaixo do Nirvana. Depois segue a região do Paranirvana e do Mahaparanirvana. Além disso, ainda estão os mundos ádico e monádico. Para que nos situemos dentro da árvore da vida, o mundo monádico é o mundo do terceiro Logos, Shiva. Ensina o mestre Samael que além do mundo de Shiva, estão os mundos onde vivem nosso Cristo e nosso Pai. O mais interessante de todos esses estudos é o fato de que, falando em termos microcósmicos, para alguém alcançar essas regiões superiores, o homem dispõe da arte alquímica,
Mediante o uso inteligente de suas próprias energias sexuais, gradativamente ele forja, cria, constrói ou elabora todos os sefirot de sua própria árvore da vida. Com a arte alquímica, ele constrói em si mesmo, dentro de si mesmo e a partir de si mesmo, um novo homem terrestre, uma nova lua psicológica, um novo sol psicológico, uma nova galáxia e assim sucessivamente. Para o homem se estabelecer no nirvana psicológico, ele precisa gerar o corpo dos nirmanakayas. No entanto, é preciso dizer que o processo de autoaperfeiçoamento não termina aí. Seguem depois os processos de criação dos corpos de Sambhogakaya, Adhikaya e, por fim, Dharmakaya. Este último corpo dá o direito de um homem ou mulher nascer e viver no Sol Sírio, a capital de nossa galáxia. Não é hoje nosso propósito aprofundar esse tema. Mencionamos esse assunto tão só para indicar e sinalizar que o trabalho de autorrealização íntima não termina tão só com a criação dos 7 corpos. Esse trabalho prossegue depois com a encarnação em sucessiva ordem do terceiro Logos, do segundo Logos e do primeiro Logos. Além do Logos triuno estão as realidades pleromáticas, sintetizadas em 3 espaços, a saber, Ain Sof Aur, Ain Sof e Ain. Depois encontra-se o Absoluto, de onde emanaram todos os seres. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em instantes para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.